HGLG11. O que aconteceria se você tivesse investido 2 anos, todos os meses nesse fundo imobiliário? Fiz a simulação e vou mostrar aqui para você. Será que valeu a pena ou não passar 24 meses, 2 anos seguidos, todos os meses investindo nesse fundo imobiliário? Vamos para as simulações. Mas antes de eu começar, quero te pedir, caso não for inscrito, inscreva-se aqui no canal. Toda semana tem um vídeo novo, conteúdo novo para te ajudar na sua liberdade financeira. Então, HGLG11 é aquele fundo, um dos mais conhecidos hoje aí do mercado, com quase 400 mil cotistas. É um dos fundos que se configura ali no top 3 dos principais fundos imobiliários em número de investidores. Para muitos, é o melhor fundo de galpão logístico hoje do mercado. E esse segmento de galpão vem crescendo muito, né? Se expandindo muito por conta de crescimento de e-commerce e daí por diante. Ele sempre foi aquele fundo imobiliário que o pessoal sempre falou, tá caro. Ele sempre negocia muito acima do seu valor patrimonial. É difícil comprar HGLG11 porque ele sempre é muito caro dentro de mercado. Mas no momento que a gente está vivendo, por exemplo, a gente está aqui com R$160. Se a gente pegar aqui o último 1 ano dele, é um dos principais momentos de compra, inclusive. Mas durante todo esse tempo aqui, de 1 ano, o HGLG11 teve muita mudança aqui, chegou em alguns momentos aqui a R$174 e tal, e de 1 ano para cá. Se a gente pegar dos últimos 5 anos, ele teve ali o momento do desdobramento de cotas, né, onde uma cota dele se transformou em 10, então ele tinha aqui uma cota a R$1.393, se transformou em 10 cotas de R$139, dando mais liquidez a esse fundo imobiliário e fazendo com que ele trouxesse mais cotistas, mas em alguns momentos ele chegou a mais de R$220 e dali por diante. Então é um fundo imobiliário que sim, a gente olhando, ele sempre foi negociado com preços bem altos, inclusive. Então eu preparei aqui uma simulação considerando 24 meses de investimento em HGLG11. Uma pessoa que investiu religiosamente desde janeiro de 2021 até janeiro de 2023, 10 cotas todos os meses compradas de HGLG. Vamos ver quais foram os resultados, vamos ver se valeu a pena ou se não valeu a pena investir nesse fundo imobiliário, tá? Então coloquei aqui, ó, todos os meses 10 cotas, lógico que o preço foi variando ao longo dos meses, o valor total da aquisição também foi variando, aqui no primeiro mês R$1.800, no outro mês já ficou um pouco mais barato e dali por diante, tá? E aqui são as taxas e os custos ali da operação. Vamos olhar aqui primeiro a questão dos dividendos, que eu acho isso aqui super interessante. Perceba como, os dividendos foram aumentando ao longo do tempo. Então, o primeiro dividendo que essa pessoa teve foi de R$ 7,80. Já em março de 2021, foi de R$ 15,60 e dali por diante. Logicamente, os dividendos tendem a ser crescentes. Agora eu quero que vocês olhem uma questão, fechamento de semestres, tá? Então, por exemplo, meses aqui de julho e meses de dezembro, tá? Esse fundo imobiliário tende a ter, de dezembro e janeiro, nos fechamentos de semestre, os dividendos mais altos, tá? Porque, por lei, um fundo imobiliário tem que distribuir no mínimo 95% do seu lucro no final de um semestre. Ou seja, tudo que ficou em caixa no fim do semestre precisa ser distribuído aqui para os seus cotistas. Então, nos finais de semestre, geralmente a gente tem os dividendos bem mais altos, tá? Principalmente aqui em julho e em janeiro. Então, no primeiro ano, 2021, uma pessoa que passou ali, ó, desde o primeiro mês do ano, desde janeiro até dezembro, comprando 10 cotas por mês, recebeu ao todo aqui, ó, R$832 de dividendos, que dá uma média aqui de quase R$70 por mês. Se essa pessoa continuou 2022 todo fazendo a mesma coisa, comprando todo mês mais 10 cotas desse fundo imobiliário, ela recebeu só em 2022, tá? R$ 2.856, o que já dá uma média aí de R$ 238 por mês. E agora, no ano de 2023, essa pessoa aqui recebeu R$ 792 de janeiro e de fevereiro, que dá uma média aqui de R$ 66, lógico. Ela está considerando que os outros meses aqui ainda estão
zerados, beleza? Mas ao todo, se essa pessoa tivesse investido em 10 cotas de HGLG11 por 2 anos, ela teria aqui recebido R$ 4.480,50, tá? Em 24 meses, o que é um dividendo bem interessante aqui para esse fundo imobiliário. Qual teria sido o custo dessa operação? O custo total teria sido aqui, ó, de R$40 mil, um pouco mais de 40 mil, né? R$40.122,72. Porém, o patrimônio atual teria dado uma leve queda, né? Então, uma leve desvalorização de 40 para R$38.524. Porém, essa pessoa teria recebido ao todo aqui mais de quase R$4.500 de dividendos. Ao todo, ela teria nessa operação aqui um lucro atualmente de R$2.882. Mas eu quero levar em consideração uma coisa para você. Esse lucro, logicamente, poderia ser muito maior se o momento atual de preços do HGLG11 estivesse melhor também. Se a gente voltar aqui nessa parte do dashboard. Então, a gente pode entender que atualmente ele está colocando a rentabilidade de 7,18%. Mas essa rentabilidade é super variada ao longo do tempo, dependentemente, lógico, de quanto está o preço do fundo imobiliário em mercado. Então, ali ele começou no primeiro mês com a rentabilidade de 4, a mínima histórica foi ali mais atrás com a rentabilidade aqui de 2,96%, mas ele já chegou a ter uma rentabilidade lá em agosto de 2022 de 11,89%, uma rentabilidade levando em consideração o valor, os custos, né, da operação e os proventos. Naquele momento, se a pessoa tivesse comprado o HGLG em janeiro da mesma forma e fosse vender em agosto de 2022, além daqui de ter um lucro de mais ou menos R$1.000 na venda, porque teria um custo de 33, venderia por 34, ainda teria recebido R$2.962 de dividendos. Então, olhar esse resultado de momento atual pode enganar muita gente. Muita gente pode achar, não vale a pena, 7% só de rentabilidade em 2 anos. Mas o que você tem que entender? Que você recebeu mais aqui, ó, de R$4.000 de dividendos, ou seja, se você for levar em consideração o seu custo de aquisição, são mais aqui de 10% só de dividendos, e que pode ser uma rentabilidade muito maior se você souber vender no momento certo. Se você souber vender ali o seu fundo imobiliário no momento certo. Ou seja, no meu ponto de vista, vale super a pena você investir todos os meses em um fundo imobiliário como esse, porque além de toda a questão de segurança, de qualidade que esse fundo imobiliário tem, ele é um fundo imobiliário que de fato vai fazer você ter uma segurança em mercado, mesmo com as variações, e é importante você entender que o mercado de fundos imobiliários tem variações, principalmente por conta da Selic, mas percebeu o seguinte: quando você olha para a questão dos dividendos do mês a mês, percebam outra coisa. A tendência natural é que o seu patamar de dividendos aumente a cada mês, né? Lógico, a gente vai ter meses aqui que os dividendos aumentam por ser fechamento de semestre e tal, mas a média geral de dividendos, se a gente for comparar, em fevereiro de 2021, R$ 7,80, fevereiro de 2022, R$ 154 e fevereiro de 2023, R$ 264, fora desses meses atípicos, a tendência natural é que ocorra o efeito bola de neve. E aqui a gente está considerando que a pessoa simplesmente recebeu dividendo, não está considerando o reinvestimento. Por quê? Se essa pessoa tivesse feito o reinvestimento em novas cotas, né, então ela passaria a comprar cada vez mais, não só 10, mas depois 11, 12, 13, 14, 15 cotas todos os meses por conta do reinvestimento do dividendo, e com certeza a sua rentabilidade seria muito maior. Mas só com isso que a gente tem aqui, fica muito claro que quem vem investindo nesse fundo imobiliário há 2, 3, 4 anos, mesmo que, se for levar em consideração o preço de aquisição e o preço atual não for algo que esteja no positivo, você olha para a questão dos dividendos, coloca isso aqui na conta, exatamente como está aqui. Então a gente tem aqui essa barra lateral que o custo foi de R$40 mil, mas o valor atual é de 38. Se a gente for levar em consideração aqui mais os dividendos, então vai dar aqui mais de R$42 mil, tá? Então você teria aqui uma valorização bem interessante se você for levar em consideração o preço atual mais os dividendos, não só essa questão de oscilação dentro de mercado.
ok? Então, essa foi a nossa análise aqui dos 2 últimos anos de HGLG11, considerando que uma pessoa tem investido aí em 10 cotas todos os meses. Lógico, se eu tivesse puxado essa avaliação para 3, para 4, para 5 anos, os resultados tendem a ser melhores e dividendos também maiores. Por isso, a importância do investimento pensado e visando, de fato, o nosso longo prazo, beleza? Então, se você quer ter também todo o controle aí da sua carteira de investimento com gráficos, entender sua carteira por segmento, por fundos imobiliários, um gráfico de dividendos, eu utilizo uma planilha de controle financeiro que me dá inúmeras funcionalidades, tá? Então você consegue ter toda essa simulação dentro da sua carteira. Eu te convido a conhecer a minha planilha de controle financeiro, que tem 9 abas ao todo. Vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá? A planilha que eu utilizo, que muitos dos meus alunos já utilizam aí para ter a clareza dos seus investimentos e a clareza dos seus resultados, certo? Tá aqui no link na descrição desse vídeo, utilize, é uma funcionalidade que você tem que utilizar e que vai te ajudar muito. Então esse aqui foi o nosso resultado, investindo em HGLG por 2 anos seguidos. No meu ponto de vista, vale super a pena você investir em um fundo imobiliário como esse, logicamente entendendo os momentos de mercado, qual é o momento mais forte, ideal de compra, qual é o momento que você pode pensar em fazer uma suposta venda, mas entendendo que todos os meses o dividendo tende a ser crescente aí para você. Beleza? Até o próximo vídeo. Tamo junto e valeu!